ainda um contencioso, né, Nassif? Claro. Ô, Mauro, eu tenho uma dúvida. Eu te faço uma proposta aqui, Mauro. Eu tenho uma história que chegou a mim aí. Você tem aí um conjunto, em todo esse universo de fiscais, você tem uns heróis anônimos aí que teriam que ser enaltecidos. Teve um caso que chegou para mim aí de um fiscal que justamente identificou uma dessas jogadas em um grande banco. Ele tinha uma subsidiária que dava prejuízo, sempre prejuízo, e ele abatia do lucro. Ele entrou com uma ação contra esse banco no valor de 1 bilhão, só uma ação que foi 1 bilhão. Daí ele se aposentou, por idade e tudo. Ele, para a ação não parar, ele continuou como se fosse uma ação popular, por conta própria. Daí ele morre. O Ministério Público assume a ação. Quando chega no STJ, a ação é anulada, porque, segundo o ministro lá que votou, não tinham sido pagas as custas de 1.000 e tantos reais, sendo que o Ministério Público Federal não tem que pagar custas. Então, digamos, 1 bilhão de reais numa ação dessa. Mas a persistência desse fiscal merecia... Eu posso passar os dados depois aí que forem necessários. Merecia ser reconhecido, criar um monumento aí ao fiscal anônimo aí, porque foi fantástico aí o senso de justiça dele, o senso de responsabilidade em relação às contas públicas aí, né? Nassif, esse tipo de atuação, nós temos vários exemplos, o caso das joias, por exemplo, tem esse caso, sim, tem outros. Sim. Na verdade, essa defesa, o que é surpreendente é que essa defesa deveria estar sendo feita pelos órgãos jurídicos da União e não por uma pessoa individualmente. Nós, como entidade, a gente procura chamar esses colegas a trazerem para nós esses casos, porque esses casos levados individualmente, eles atraem para aqueles que fazem isso um risco funcional muito grande. A gente sabe da política, e quem se expõe vai estar sujeito a todo tipo de ataque. Por isso que existe, nós, como entidade, procuramos atuar, e no caso das joias fizemos isso, de modo ao máximo preservar essas individualidades. Mas sim, há casos de colegas que são muito dedicados à causa pública, a gente é treinado para isso, além disso tem aquela convicção pessoal de alguns, isso tudo feito dentro da lei, e é claro que nós temos vários casos como esse, em que as pessoas lutam de fato, os auditores, lutando de fato pelo interesse público, mas, e aí, na política, nós não podemos deixar de ser persistentes, porém, há também as frustrações. O que a gente observa é que nós tivemos agora, por exemplo, acabei de participar de uma reunião, onde eu fiquei sabendo que essa medida provisória, que trata de preço de transferência, não foi discutida com a delegacia que trata do assunto na Receita, a delegacia especializada que trata do assunto. Então, a cúpula resolveu, então, colocar uma série de normas que afetam bilhões, porque essa área de preço de transferência é onde a gente mexe com as grandes empresas, né? A remessa. Então, há essa frustração também. Só para esclarecer o nosso espectador, o preço de referência é aquele preço que é utilizado quando tem uma importação e você tem que calcular o imposto, é isso? Exatamente. A empresa, ela manda para uma outra empresa do grupo para fora, ou recebe de lá, ou ela exporta ou importa por preços diferentes do mercado, porque ela tem interesse em transferir o lucro ou daqui para lá ou de lá para cá, normalmente transferir o lucro daqui para lá e geralmente para países com tributação favorecida, né? Ou onde ela possua já uma situação em que ela possa diminuir a tributação desse lucro. Então, esse preço de transferência é isso, é a empresa do grupo que exporta ou importa, né, por preços que não são de mercado. Mas isso tem uma complexidade enorme envolvida, né? E daí, hoje um colega nos disse, nós que somos auditores fiscais, e trabalhamos com isso, e são bilhões,
não aprovamos aquele texto e como esse texto foi apresentado. Então, você vê as dificuldades que existem nessas situações em que não há não se ouve, né? O que se viu nos últimos anos é um encastelamento da administração da Receita, sem ouvir os auditores que trabalham, né, diretamente com as questões, e esse é um exemplo. Lamentavelmente, talvez a atual administração tenha pego este tema já bem avançado, né? Claro, acabou de chegar, tem 3 meses, para chegar no texto de medida provisória, esse texto já estava avançado. E não teve, de repente, o cuidado, ou não foi alertada de que isso precisava ser melhor discutido com quem vive. Então, nós estamos tratando de bilhões e que não foi ouvido quem trata com isso. Então, aquele auditor fiscal que defende o interesse público, que são muitos, né, acaba, em muitos momentos, se frustrando porque vê normas sendo propostas ou normas sendo aprovadas que vão abrindo as brechas e nos coloca na situação de hoje, que é o quê? Quem sustenta as políticas públicas é o pobre e a classe média. Né? No imposto de renda é a classe média, sem dúvida alguma. Né? E no imposto sobre o consumo é o pobre que sustenta as políticas públicas. E o rico, muito bem representado no parlamento, paga pouco ou quase nada de imposto.